Mestre Jesus, divino amigo, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, para mais uma oportunidade de aprendizagem no plano físico, plano da concretização do que temos aprendido, no mundo espiritual, antes da nossa reencarnação, durante o período de sono físico, durante os estudos que temos tido a oportunidade de realizar. Pedimos a Ti, Senhor, o amparo, a inspiração, a orientação para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. E, quem sabe, talvez os estudos aqui realizados possam ser proveitosos para os amigos, os irmãos que se encontram em estágio de aprendizagem ou de tratamento nas duas casas aqui representadas, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves e a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. As tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam a todos. Eu vou projetar a tela do estudo de hoje e vamos, então, fazer a leitura. Capítulo 3, Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Fiquemos por aqui. Na semana anterior, nós iniciamos o estudo do versículo 3, e já, aliás, comentamos todo o versículo. Vamos fazer um apanhado rápido do capítulo 3, versículo 1, para que então possamos avançar para o versículo 2. Então, versículo 1, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Nós já comentamos na semana passada que a serpente não era uma das alimárias do campo. Isso é importante nós compreendemos bem. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. É a frase. Na frase não temos o artigo. Por exemplo, a serpente era a mais astuta. Não é assim que está escrito. Definindo que ela era alguma coisa diferente das alimárias do campo. Então, ela sempre simboliza a onda mental, pensamento. E, nesse caso, como a serpente é um réptil rastejante, o símbolo para nós é a onda mental rasteira, presa aos interesses do mundo, presas aos interesses pessoais egoísticos. Esse é o símbolo.
Então, a serpente, e esta disse à mulher, não é a mulher biologicamente falando, é a nossa contraparte feminina, o campo do sentimento. Então, a onda mental dos espíritos, influencia o nosso campo do sentimento, o campo do desejo. E depois, a razão é chamada para a análise. Certo, amigos? Então, é importante nós termos esse entendimento, porque nós temos aprendido com o Espiritismo a identificar o teor dos nossos sentimentos. Nós somos convocados à vigilância, que é o Conselho dos Espíritos, para com o pensamento, mas o objetivo é criar aquele grau de consciência clara dos pensamentos, da sua natureza adequada ou inadequada em função do que estamos aprendendo, para, a partir da plena identificação do pensamento, nós avançarmos mais aprofundando a sonda do autoconhecimento, identificando a fonte do pensamento, que é o coração, que é o sentimento. Eu repito muito um ponto que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Allan Kardec, no capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o objetivo da vigilância para com os pensamentos é irmos aprendendo a observar e sentir os... Sentir é uma redundância. Perceber o tipo de emoção que emerge na nossa intimidade. Porque a emoção vai gerar o pensamento, vai propor o pensamento. Então, em pensamento e vida, nós aprendemos bastante. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então, a ideia vem depois da emoção. De acordo? Então, nós somos... Aquele que não tem os conhecimentos, conhecimento espírita, por exemplo, ele não desperta para essa necessidade de atentar para o sentimento. O sentimento é que propõe a dificuldade em função do que aquele sentimento representa. O sentimento representa uma tendência. A emoção representa uma tendência. O desejo representa a tendência. E nós desenvolvemos tendências com os hábitos, tá? Então a serpente dialoga com a mulher que é o sentimento, não a mulher biológica, meus amigos. Estamos falando aí do casal interior de cada um de nós, a razão e o sentimento. E nesse caso, única e exclusivamente nesse âmbito é que o sentimento deve estar submetido à razão, a mulher submetida ao varão. Nesse âmbito. No âmbito social, jamais somos iguais, seres humanos, com as mesmas prerrogativas, direitos e deveres. Então, eu estou falando isso de uma forma bem clara, para que não paire dúvidas quanto a esse entendimento espírita. Que o espiritismo não endossa a opressão da mulher por parte do homem. Não endossa. Combate. Combate.
Importante que isso fique claro para nós. Então, os que defendem essas ideias são os literalistas, que leem o texto bíblico no sentido literal, e é mais conveniente para o homem que a mulher seja submissa, ou não é? Muito mais conveniente. Por que não é o contrário? Porque vigora ainda a lei do mais forte. Vigora ainda a lei do mais forte. O mais forte impõe a sua vontade. E isso se reflete, inclusive, no âmbito social. Nós temos tido um alto índice de feminicídio na nossa sociedade. Aliás, a sociedade brasileira é a sociedade que mais mata mulheres e homossexuais e transexuais. É o país tido como sendo religioso, católico, evangélico. Para nós, para os espíritas, é tido como sendo a pátria do evangelho, mas paradoxalmente é o país em todo o mundo em que se comete mais homicídios contra mulheres, homossexuais e transgêneros. Essa é a mensagem que a nossa sociedade envia para o mundo exterior, além de outras mais complexas que têm sido enviadas. Movimentos anti-vacina, e vai por aí afora. Não vamos aqui entrar em detalhes. Porque tudo isso é fruto da concupiscência humana, do interesse pessoal rasteiro. A luta para transformarmos a humanidade num plano humano. E o Espiritismo é uma filosofia humanista qualificada, bem mais avançada que as outras, em função de que nós estudamos a vida espiritual, a imortalidade, a reencarnação. Então, a filosofia espírita é humanista na base, mas mais qualificada, porque ela abrange o mundo espiritual que nós sabemos que é o mundo normal, primitivo. Então, nesse versículo que temos estudado, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito, porque representa aí a onda mental complexa do homem, do espírito humano, certo? E esta disse a mulher, o grupo desencarnado. A serpente representa o grupamento desencarnado que influenciava a humanidade naquele tempo. Assim como hoje, um grande grupo desencarnado que de ordinário nos dirige e nos influencia muito mais do que nós imaginamos. Eles estão emitindo as suas ondas mentais, dialogando conosco 24 horas. Qual é a onda que nós acolhemos na nossa intimidade? Então, para saber qual é a onda que está nos visitando preferencialmente, é preciso sondar o campo dos sentimentos. Qual é a tônica dos sentimentos que se irradiam nas 24 horas do dia? É o é o trabalho do autoconhecimento, da autoanálise. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Vamos voltar aqui no versículo 16 do capítulo 2. Ó, então, voltando aí, versículo 1. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Versículo 16 do capítulo 2, que já estudamos. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Está certo.
Só que tem um mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Notaram? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Livre-arbítrio. Mas, como esse grupamento aqui era o grupamento dos exilados, que vieram em degredo por desobediência aos mandamentos divinos no seu mundo de origem, para eles vigorava um dispositivo legal, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Que a permanência no campo intelectivo apenas. É um elemento que estuda, mas não pratica. Não ama. Não ama o próximo. Nas 24 horas do dia. 7 dias por semana. 365 dias por ano. Não apenas na casa espírita. Ou não apenas no trabalho de assistência, visitação, distribuição de sopa, cesta básica, cesta de Natal, no acolhimento fraterno, não. Porque esses aí são os lances esporádicos que fazemos num determinado dia e hora da semana. Certo? É treinamento para as 24 horas do dia. E tem muita gente que está frequentando N tarefas na casa espírita e acha que está muito bem, mas está muito pior do que um elemento que é ateu, que nas 24 horas do dia respeita o próximo, está lutando por um mundo melhor na sociedade. Porque o elemento está lá na tarefa com a mentalidade religiosa da barganha. Da barganha. Quanto mais eu fizer aqui, mais eu garanto que eu não vou passar pelo umbral. Certo, amigo? Vai dentro lá, a situação está difícil, com a esposa, com o filho, com o sobrinho, com o neto, ou com a companheira que ajuda no serviço doméstico, ou com o síndico do prédio, e vai por aí afora. Quer dizer, meus amigos, que de vez em quando a gente não vai espanar a rosca com alguém. Natural, certo? Natural. A gente expõe a rosca aí uma hora ou outra, no trânsito, ou no comércio, na via pública. Mas não deve ser mais a nossa tônica. Aquela boa vontade, aquele amor, aquele sorriso que nós vamos expressar lá na casa espírita, na tarefa, deve ser irradiado nas 24 horas do dia, que senão não adianta. Em termos de libertação espiritual, não vai adiantar. Porque o elemento que está na tarefa na casa espírita, N tarefas, né? Com esse espírito de barganha, por exemplo, mas não está atento ao campo social, ele está granjeando muitos amigos. Muitos amigos. Quando ele desencarnar, ele vai ser ajudado pelos muitos amigos. Vou lá, por exemplo, ele está lá no umbral em desespero, na revolta, os muitos amigos vão lá, recolhem ele, põem na enfermaria, no posto de socorro, ou até da casa espírita mesmo. Para ele ficar curtindo ali o umbral dele particular, que é o resultado dos sentimentos acumulados, tá, pessoal? O que é umbral? Soma de sentimentos complexos mantidos no coração. Umbral.
Não adianta vir Bezerra de Menezes, Camilo Chaves, Irmã Clara, não vão resolver o problema do elemento. Então, o importante é a atenção nas 24 horas, porque na casa espírita é fácil, a gente automaticamente já entra lá, veste, coloca a máscara, a sandália da humildade, não é isso, Regina? A Regina está balançando a cabeça ali, ó. A gente chega na casa espírita, coloca a sandália da humildade. Não é assim que acontece? Mas, chega nas 24 horas, lá no Facebook, o pau está quebrando. Porque nós, meus amigos, nós podemos criticar no Facebook, não tem problema nenhum. Mas como é que está sendo feita a crítica? Como? Aí que está. Qual o sentimento que está permeando a crítica? Pode falar, Regina, abre aí. O que ela vai provocar no outro, como o outro vai reagir, a responsabilidade é nossa, né? Exato. Porque conforme o que nós estamos irradiando para o próximo, nós seremos instrumento da justiça, do escândalo, consequentemente, ou da misericórdia. Se nós vamos lá no comércio, já aconteceu comigo. Eu fui na farmácia, fiz uma compra de medicamento, deu R$300. Aí a menina do caixa, ela anotou um código porque tinha um desconto cabível no produto, em função de um convênio. Então, fui para o carro, ela colocou aquela etiqueta dentro do invólucro, e a menina do caixa não viu. Passou lá, tal, cobrou, eu paguei, aí fui ver a fita, certo? Não tinha passado o desconto, era mais de R$100 de desconto, 70. Falei com a moça, poxa, mas você não computou o desconto. Aí ela foi, pegou o invólucro, ela estava lá dentro, ela não percebeu. Aí parou toda a fila, fomos lá para o balcão, mexendo no computador da gerente, foi lá no. Meia hora lá, certo? Lógico que eu fiquei irritado e nervoso, evidente. É natural, meus amigos. Natural, eu estava com o tempo contado, tinha um evento e tal. Aí não conseguiu resolver. Meia hora, não, ligou para aqui, ligou para lá, aí fez um protocolo, preencheu um formulário lá, fez um protocolo que ia encaminhar para a contabilidade, que em 5 dias eu tive que pagar de novo, paguei 2 vezes. Certo? Então isso acontece. Aí é natural que a gente se irrite, natural, perfeitamente natural. Mas não pode ser a tônica. Todo dia que eu for no comércio, acontecer algo e eu vou ficar nervoso, então tem alguma coisa errada, certo? Então é natural. E ainda aconteça conosco, porque nós estamos em trabalho de transformação, estamos em reforma, não tem essas placas de os engenheiros colocam nas obras? Estamos em reformas. 235 dias sem incidente. Então, nós estamos com essa placa, certo? Estamos em reforma. 332 dias sem incidente. Aí, no dia seguinte, estamos em reforma. Começa tudo de novo. 0 dias sem acidente. Porque teve um. Começa outra vez. Meus amigos, sem problema. Ninguém precisa ficar baixa astral, com depressão, entrar em culpa, remorso, por causa disso não. Não, humildade. Vamos aceitar com humildade a situação, porque tem gente aí que entra em depressão porque cometeu um erro, porque são perfeccionistas. São os elementos que entram na casa espírita, ouve um preceito espírita e acha que já vai sair fazendo. Agora eu sou um novo homem. Acho que vai sair fazendo. Dedo engana, amigos. Até formalizar aquilo no campo do sentimento, vou trabalhar nos hábitos para mudar os hábitos.
Deu uma ideia da mecânica da evolução, amigo? Senão a evolução era fácil. Senão os espíritos não iam dizer assim na questão 365. O que eles dizem lá? O espírito evolui em insensível marcha ascensional. Se fosse fácil, eles iam dizer, o espírito evolui assim, ó, no piscar de olhos. Não é assim que está dito lá. Ok, meus amigos? Deu uma ideia? Vamos ter calma, vamos ter paciência. Vamos ter serenidade. Nós aqui estamos avançando aí 2.000 anos em termos de conhecimento, tá? Mas até nós conseguimos praticar os 2.000 anos à frente, demora. Ô, Júlio, a gente só tem que ter persistência, né? Errou, bota, como diz o outro, bota essa da humildade e começa de novo. Porque o erro faz parte... Meu amigo, se nós não errássemos, seríamos espíritos puros. Aí não estava aqui na Terra. Exato. Enquanto nós não somos espíritos puros, nós vamos continuar errando. Até que a gente vai completando, vai eliminando os erros um por um, até que quando completa, é espírito puro. Não está mais em mundo de expiação e prova. Nem em mundo de regeneração. Ele está lá no mundo ditoso. De acordo? Mas vamos lembrar que o espírito só se torna infalível daí por diante, mesmo na encarnação, quando ele se torna Messias. O espírito crístico. Então, quando nós adentramos ali, colocamos o pezinho na sala da pureza, primeiro dia da pureza, certo? Aí eliminamos todos os erros, nós eliminamos todos os instintos grosseiros, desenvolvemos todas as virtudes. Primeiro dia na sala da pureza, certo? Ali tem um edifício para subir até chegar lá no messianato. É um edifício. Para ser galgado, eu já disse aqui e repito, Allan Kardec disse que Maria não compreendeu a missão de Jesus e era um espírito puro. Ou seja, será que era um espírito puro ou era um espírito superior? Nós também temos que pensar. Porque existe uma idolatria, nós trazemos um ranço idólatra do catolicismo, de considerar Maria lá no suprassumo. Mas o que nos parece que ela era um espírito superior, perto da pureza. Segundo o catolicismo, é mãe de Deus, né? Oi? Segundo o catolicismo, é mãe de Deus. Exatamente. Então a gente precisa de... Porque isso é um tabu. Vocês notaram que é um tabu falar de Maria? Tem um grupo espírita que chama Maria de Nazaré, que eu fazia palestra lá, que eu acho que me cortaram no dia que eu citei essa fala de Kardec. Depois desse dia em diante não me chamaram mais. Por causa da idolatria. É a mesma coisa fazer crítica a médium A, médium B. Vou lá no Facebook, entra na página do médium A, que publicou um livro, e vai dizer, ó, esse livro aí está complicado. Escreve lá para vocês verem o que acontece com vocês. Naquela página. Façam experiência. É difícil, a situação é complexa. Então, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Ó, versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, esse diálogo é o diálogo interior, meus amigos. Diálogo interior. Quando nós temos um desejo, e a consciência já diz assim, ó, não é por aí. Mas nós ficamos lá dialogando. Não, peraí, mas é a última vez. E etc, etc. Vale para N situações, certo? É o diálogo interior, tá? Na nossa intimidade. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, esqueçam maçã, não é maçã não, viu? É o fruto
das árvores, pessoas. Fruto das árvores, pessoas. Quais são eles? Pensamentos, palavras, atitudes e ações. Pensamentos nós não escutamos, mas quem é médio aí já deve ter tido a experiência de sentir a carga mental de certas pessoas em determinados momentos. Certo? Até eu, que não sou médio ostensivo, sim, propriamente dito, já tive essa experiência. Apesar que eu tenho notado, no meu caso particular, eu tenho tido parece que um desenvolvimento nessa área aí, que eu tenho aprendido a confiar em certas ideias que vêm assim. E eu tenho visto que o resultado é aquele mesmo. Então, eu estou aprendendo eu já estou me considerando um tiquinho médium, sabe? Eu avancei um pouco na grada. Tenho tido uns sonhos aí que até tem sido bastante interessante, viu? Então, as árvores são as pessoas, os frutos que elas emitem. Então, comer é passar recibo. Vamos falar assim no popular que a gente entende. O elemento está no trânsito lá, tranquilo, o outro fecha, ele xinga de lá, xinga de cá, passou recibo, comeu. Engoliu, certo? Um engoliu o fruto do outro. Agora, o desafio é engolir, fazer como João Batista, que se alimentava de gafanhotos e de mel. Ou seja, em termos físicos, ele se alimentava mesmo de gafanhoto e de mel, que até hoje é alimento lá na região, gafanhotos, tá? Mas aí tem o símbolo. Vamos imaginar a gente comendo um gafanhoto, com aquelas pernas, aquelas antenas mexendo para todo lado, dentro na boca e na garganta. Deve ser desagradável, certo? Agora vamos engolir o mel, né? Não é uma delícia? Não desce maravilhoso? Então, simbolizam aí o que as pessoas emitem. O gafanhoto é aquele sentimento complexo, irritante, que vai fazer com que a gente tenha paciência, tenha calma. Ou seja, eu estou me alimentando do gafanhoto, mas eu estou devolvendo a calma, a paciência. Quer dizer, eu engoli, digeri, mas eu estou soltando coisa melhor. Perceberam? Transformei, transubstanciei o gafanhoto. Agora, se eu... É capaz de, no trânsito, por exemplo, o elemento solta o gafanhoto, eu devolvo o escorpião, que é pior ainda do que o gafanhoto. Ou não pode acontecer? Imagina engolir um escorpião. É pior do que um gafanhoto, né? Tem aquelas pinças, tem aquele rabo fincudo, o som de perninha de baixo ali, ó. Sem contar que ele tem um exoesqueleto, não é isso? Não tem um exoesqueleto ali? Porque o escorpião é um crustáceo. Sabiam disso, não sabiam? Ele é um crustáceo. Qual palavra difícil, hein? Trava a língua. Ele é um crustáceo. Ele saiu das águas. Descendente dos que saíram das águas lá. Porque os insetos, os artrópodes, os aracnídeos, os insetos, de um modo geral, todos descendem dos... Já estudamos aqui em Gênesis. Dos crustáceos que foram saindo das águas, tá? Daí que vieram os insetos. Estudamos isso no início de Gênesis, não sei se você se lembra. Então, vamos lá. Do fruto das árvores do jardim, comeremos. Agora vem a concupiscência. Todo mundo está vendo aí
O terceiro versículo, todo mundo está vendo o terceiro versículo? Tá? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis. Só que não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus disse. Aí é o obsessor dialogando com o invigilante, iludindo-o. Porque o que foi que Deus disse? Vamos lá no 2:16 de novo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então, Deus disse para quê? Não comer da árvore da ciência do bem e do mal, certo? O que está dito aí? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Foi isso que Deus disse? Não. Deus não disse para a mulher não comer da árvore que está no meio do jardim. Ele disse para ela não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Notaram como que funciona a concupiscência? Distorção interior? Ok, amigos? Porque a árvore do meio do jardim, qual que é a árvore que está no meio do jardim? Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore que estava no meio do jardim, que Deus definiu que era o alimento correto para os exilados, era a árvore da vida, no meio do jardim. Certo? O que a serpente induziu a mulher a fazer? Não comer da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, continuar comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, os espíritas encarnados queriam manter o sistema antigo de conúbio inferior com os encarnados. Perceberam? Isso acontece conosco no nosso dia a dia, amigos. Quando nós adentramos o território espírita, nos iniciamos na mediunidade, os amigos do passado começam a aparecer para nos demover. É esse movimento. De acordo? Então, nós não podemos continuar só comendo do conhecimento. É preciso amar. Amar no dia a dia. E até parodiando até uma música aí, amar como se não houvesse amanhã. Porque aquele que eu não amei hoje, amanhã eu desencarno, por exemplo. O amar aí é dar a resposta de acordo com a virtude, tá, meus amigos? Não é viver de beijo e abraço. Ah, vou sair para a rua, vem cá, meu irmãozinho, deixa eu te amar. O cara vai te olhar para você assim e vai sair correndo. Vai sair correndo. O mundo como está hoje, você acha que vai ficar? Vai esperar o resultado? Então, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, distorceu o sistema. Então, ele colocou no meio do jardim ele distorceu o sistema, os desencarnados. Distorceu. Colocou no meio do jardim da criatura a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando a pessoa vai ler o que está escrito aí, qual árvore está no meio do jardim? Então ele vai lá, a árvore da vida. Então tá, então eu não posso comer da árvore da vida. Agora entendi.
Enganou. E depois não adianta chegar no mundo espiritual e falar assim, mas o irmãozinho desencarnado me iludiu. Nananina, não. Seu dever era verificar, certificar-se e não engolir sem análise. Não adianta chegar no mundo espiritual depois e falar, vamos cortar do nosso vocabulário esse tipo de subterfúgio, tá? Vamos cortar. Cortar. Nós temos que nos empenhar na vivência, assumir os erros, com coragem, com determinação, buscar não errar mais. E sair dessa de criar subterfúgio. Isso aí é o desculpismo, escapismo de quem ainda demonstra pusilanimidade e aí está no sistema da barganha e acha que vai enganar alguém com esse tipo de coisa. Vamos tirar fora, vamos ser honestos, fiéis, assertivos em todas as situações. Errei. Amanhã eu tento não errar. Porque senão a gente não avança na evolução. Nós vamos permanecendo naquele campo do jeitinho brasileiro, que tem causado tão grandes problemas, né, para nós. Aí. Ok, meus amigos? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Então não foi o que Deus disse, tá? Aí onde está escrito aí, ó, versículo 9 do capítulo 2, vocês podem depois trocar, versículo 17, tá? Pode escrever à mão, pode anotar. Foi um erro meu aí. Porque, na verdade, no versículo 9, está o enunciado de que a árvore da vida está no meio do jardim. Mas o contraditório do que Deus disse está no versículo 17. Pode deixar até os dois, né? Versículo. Vou até deixar os dois aqui, ó. Vou anotar aqui. 9,17. Fica mais completo. Então, no caso dos exilados, dos espíritos que vieram exilados, Adão, com o centro do interesse distorcido, o fundamental era a alimentação da árvore da vida, ou seja, das obras do amor. Partir para a prática do amor. Que foi isso, exatamente, a falta dessa prática que trouxe o grupamento para a Terra, tá? Então, nós precisamos fugir. Quando nós dizemos assim, que reconhece-se o espírita por sua transformação moral, pelos esforços que empreende por domar as inclinações más, é para vencer essa tendência interesseira, tá? Que distorce o entendimento. Distorce o entendimento. Então, para os exilados de Capela, os que vieram em degredo, a alimentação da árvore da vida. Para os espíritos da terra, a alimentação do conhecimento do bem e do mal, que eles não tinham conhecimento ainda. Ficou claro? Mas o conhecimento do bem e do mal seria transferido de forma mais eficiente pelos exilados de Capela se eles se entregassem ao amor. Mas não foi o que fizeram. De acordo? Não foi o que fizeram. Muito bem. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O morrer, meus amigos, aí, tocar define ao campo atrativo.
Tocar define o campo atrativo, a linha de sintonização. Tocou. Certo? Ou então aquilo tocou o coração. Então, tocou, moveu. Se tocou, moveu, a tendência é o elemento embarcar. Embarcando, vai morrer. O que é morrer? Permanência no ciclo das reencarnações para reajustamento. Morrer define permanecer no regime das reencarnações dolorosas para reajustamento. Quando eu digo dolorosas, não é que vai vir uma punição de fora para dentro. Não. Nós vamos continuar lidando com os impactos das emoções. Os atritos na caminhada. Então, morte, meus amigos. A palavra morte, em termos de conhecimento espiritual profundo, significa o erro, a permanência na complicação, a alimentação da paixão, ou das paixões, e, consequentemente, a reencarnação para reajustar. Essa que é a morte. Essa que é a morte, que define que o elemento está morto ainda para as virtudes. As virtudes ainda são pontos mortos na intimidade. O amor é um ponto morto na intimidade. Prevalece ainda o amor próprio, o egoísmo. Ficou claro? Então é preciso morrer na carne, esquecimento do passado, tamponamento de percepções, morreu. Para reciclar. Renovar. Pergunto se alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário. Então vamos em frente. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente continua. Diálogo mental continua. Então o elemento está ali naquela transição entre a virtude, a paixão e a virtude. Então a consciência dele diz para não tomar essa decisão. Não toma não, vamos pensar, vamos aguardar. Não, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que não vai acontecer nada e tal, e vai. Aí quando acontece o erro, ele fala assim: eu bem sabia que não ia dar certo, bem que me avisaram. Não é assim que acontece? Mas aí já foi. Quando a gente... Aqui eu tenho que fazer uma distinção. Porque, às vezes, meus amigos, nós aqui não estamos referindo a empreendimentos materiais, não, tá? Nós estamos falando de questões do campo do sentimento. Porque nós estamos aqui na Terra sob o regime das provas e das expiações. Então, alguém que teve grande sucesso financeiro no passado, ele pode pedir para vir nessa existência com dificuldade para ter sucesso, certo? Exatamente para reajustar. Então, vamos supor que uma certa fase da vida dele, isso acontece muito na sociedade. Ele está tem um emprego confortável, um emprego seguro, não ganha o que gostaria de ganhar, mas está ali com segurança ali. Aí vamos supor, a empresa lança lá um plano de demissão voluntária. Aí o elemento fica tentado, né, a entrar naquele plano de demissão voluntária. Então ele vai, vamos supor que ele é espírita. Não adianta perguntar para os espíritos, não, que eles não vão aconselhar. O que eles vão falar? Ore, medite, pense. Não é isso que eles falam? Certo? Então você pensou, meditou, passou um mês ali orando,
Abre página de livro, ora, abre página de livro. Não é assim que acontece conosco? Pensa, pede conselho, tal, pondera, e com a melhor das intenções você, então, opta por sair. Perfeito? Meus amigos, não tem problema nenhum. Livre-arbítrio, escolha pessoal, capacidade de decisão. Você acionou suas melhores intenções, seus melhores recursos, estudou, perfeito, certo? Mas pode não dar certo, não é? Como acontece às vezes? Não dá certo. Por quê? Está na pauta das marcas que trazemos das experiências anteriores. Não dá certo. É uma aprendizagem. Paciência, bola para frente. Bola para frente. Então, porque você, na nova experiência, vai aprender novas coisas. Talvez essa experiência que vai ser mais desafiadora, mais complexa, mas ela vai ser pródiga em oportunidade de avanço, porque os desafios serão mais agudos, ou não é assim que acontece? De acordo, meus amigos? Então, são questões, no ponto de vista assim, dos empreendimentos materiais, sem problema, meus amigos. Os espíritos vão ajudar numa circunstância ou noutra. Vão ajudar, mas eles não vão te aconselhar. Não vão nos aconselhar. Pode sair que nós garantimos. Ninguém vai ouvir isso dos espíritos superiores. De acordo? Mas na nova situação, se não tiver dado certo, os amigos vão ajudar para que outros recursos cheguem. Isso é tranquilo, tá? Agora, no campo das emoções já é um pouco diferente. Nós temos que ter cuidado com o tipo de emoção que está nos aconselhando. Não tem um ditado que diz que a ira é má conselheira? Quem já ouviu? É por isso que aquele ponto do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Então, o elemento está irado, emerge vários pensamentos, ele resolve seguir, vai dar com burros na água. Vai ter complicação. De acordo, amigos? Então, o nosso desafio é o grande desafio de cada um de nós. E vai ser o desafio da regeneração. Anote aí, tá? Desafio da regeneração. Trabalhar as emoções e os sentimentos. Esse é o desafio. Porque a regeneração é o plano onde o espírito penitente encontra a calma, o repouso e acaba por se depurar. Então, nós vamos ter dramas, síndromes de consciência, depressões, angústias, na regeneração. Para terminar a depuração, amigos. Porque se a regeneração não fosse o plano para terminar de depurar, fosse o plano para o espírito puro, nenhum de nós aqui ficaria aqui na regeneração. A gente ia para outro plano. Ia para um plano da expiação e prova no outro sistema planetário, em outra constelação, talvez em outra galáxia. Agora, é o plano onde espíritos que cometem erros graves não mais permanecerão. Homicídio, suicídio, abandono do lar, defecção religiosa, são erros graves. Aí, essa categoria de irmãos que estão amplamente acostumados com essas práticas, esses não permanecerão na Terra, não. Porque o espírito viciado, com grande tendência complexa, nas palavras de Allan Kardec, é retirado porque senão ele continuaria causando confusão e desordem.
E foi o que trouxe os exilados para cá. E está levando daqui para outros orbes uma turma de exilados também. Agora os exilados daqui do sistema solar, da estrela, do nosso sistema Sol. Aqui nós chamamos de Sol, mas lá no mundo, para onde eles vão, vai receber um outro nome lá. Daqui a 40 mil anos, lá, quando eles desenvolveram os telescópios lá, aquela estrelinha lá, na constelação, vai dar um nome, que é o nosso Sol. Aí vai ter lá os exilados do Sol, tá, meus amigos? Um dia lá, um médium lá vai psicografar um livro, vai tratar dos exilados do Sol. Tomara que não seja a nossa história, né? Vai psicografar a nossa história. Senão é complexidade para nós. Certo, amigos? Muito bem. Acabou que nós entramos aí só de lampejo no versículo 4. Aliás, vamos terminar o versículo 4, tá? Certamente não morrereis. É o nosso eu interior, tá? Não vou morrer não, eu vou ser feliz, eu vou vencer, eu tenho força. Ninguém me segura, eu vou. É uma meia-verdade. Meia-verdade que os espíritos estavam insinuando naquela mentalidade. Não vai morrer não, depois você vai lá, você faz uma penitência, confessa os seus pecados, bate no peito e diz que ama Jesus, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, pode fazer. E aí? Quando desencarnamos, vale a penitência, a confissão ou a declaração de que amamos Jesus, valeu? Tiago, que adianta dizer que eu amo a Deus e aborreço meu irmão? É João 4,20, Epístola de João 4,20. Vamos lá? Epístola de João 4,20. Deixa eu ver se é 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então não adianta dizer, eu amo Jesus, mas não ama o próximo. Não adianta dizer, eu amo Jesus, mas aborrece o próximo, porque o verbo aqui é aborrecer. Ó. É mentiroso. Porque Jesus definiu que tudo o que fizermos a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fazeis. Eu, porém, vos digo, tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fazeis. O importante não é declarar, é amar. Então, que Jesus nos ilumine, fortaleça e nos dê condições de cumprirmos as nossas promessas.